aí galera da Hipershow TV, o nosso convidado de hoje tem 84 anos, ele nasceu na região da Sicília, na Itália. Ele é doutor, professor, otorrinolaringologista, dono de um dos mais renomados hospitais de São Paulo, o Hospital Rubem Berta. Eu vou falar com ele, Dr. Domênico Modesto. Então galera, como já havia dito, nós estamos aqui com o Dr. Domênico. Dr. Domênico, o senhor é proprietário do Hospital Rubem Berta, é isso, doutor? Sim, perfeitamente. Proprietário e diretor. Proprietário e diretor. Diretor, já fui. Atualmente quem toma conta do hospital são os meus filhos. Qual que é a especialidade do senhor? A minha especialidade é otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. O hospital, ele tem a otorrinolaringologia e a parte de cirurgia plástica. No caso, otorrinolaringologia é ouvido, garganta... Ouvido, nariz e garganta. Se costuma sempre falar nessa ordem. É internacional. Entendi. Ouvido, nariz e garganta. Né? Doutor Domênico, eu queria saber do senhor de onde veio essa ideia ou esse sonho de gravar esse CD. Porque eu estou sabendo que o senhor está gravando um CD, é isso? Certo. Um CD italiano? Não, na verdade, eu sou brasileiro e me orgulho disso. Eu nasci na Itália. Sim. Nasci na Itália, depois fui morar na França, pequeno, e depois vim para o Brasil. Então, eu me considero um brasileiro. E no caso, o CD era um sonho de criança? Não era bem. Foi mais minha esposa que muitas vezes me incentivou. Você deve gravar alguma coisa. E como eu já estou com uma idade um tanto quanto provada. Tá garotão ainda, pô. Então eu vou deixar pelo menos, se acontecer alguma coisa comigo, como algum dia vai acontecer, né, vou deixar pelo menos a minha voz aí gravada. Porque eu falei com os meninos do estúdio, falou que o senhor arrebenta gravando, né? Não, aqui tá aparecendo, já tá querendo fazer concerto na Itália. Há muitos anos que eu estava pensando em gravar, mas nunca tive oportunidade. Aí depois, um belo dia, nós fomos, o Carlão, o nosso grande amigo aí, eu vi que ele gravou um CD, eu disse, Carlão, você sabe que uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, mas agora já estou com uma idade muito avançada e tudo mais, a voz não sai como saía antigamente, embora eu nunca tive a pretensão de ter uma grande voz, né? E ele me incentivou muito, não, vamos gravar, ele insistiu. Eu não queria, realmente eu não queria, mas diante da insistência dele eu pensei, pelo menos eu deixo uma boa lembrança. Né? Ok, vai gostar a esposa, vai gostar os filhos, vai gostar os netos. Espero que leve muitos anos, né? Claro, não, mas com certeza. Essa lembrança. Eu acompanhei um pouquinho da gravação dele e vi que realmente ele põe alma para poder estar fazendo as músicas. Foi feito devagar, foi feito com cuidado, foi feito com muito carinho. Eu achei que ficou muito bom. E os meninos do estúdio também falaram a mesma coisa. Eu espero que tenha ficado bom. Já é sucesso. Em breve nós vamos trazer ele para cantar aqui. Cantar ao vivo com banda. O que você acha? Eu já contratei o Carlão como meu empresário. Aí, tá vendo? Já falei, 200 mil livres por cachê. Por cachê. Então, querem contratar o Dr. Domênico? Livre de banda, tá aqui embaixo. De cenário, livre de tudo. Então, menos tem do que só isso, falar com o Carlão resolve. Do que isso eu não canto. Tem que ter helicóptero, tem que mais. Vamos fazendo as exigências aí. Quantas toalhas você precisa no camarim? Não sou o Pavarotti. O Pavarotti que tinha todas essas exigências. Tinha que ter toalhas desse tipo, tinha que ter a banheira desse tipo. Que são tiveram que fazer uma banheira para ele. Eu só quero saber do cachê. Tá, mas o senhor vai fazer show mesmo? Agora a gente falando uma coisa mais séria. Não. O senhor vai fazer só show só no meio só com a família? Só com a família? Só assim, cantar assim de uma maneira íntima aí. Então, mas essa entrevista é a primeira entrevista como artista. Primeira. Tá vendo? Não estou falando com o doutor Domênico, estou falando como artista. Primeira entrevista como artista. Então, como artista, não é o doutor Domênico que está aqui não, hein? E qual que é o nome artístico? Como que vai chamar? É Domênico Modesto mesmo. Aí, Domênico Modesto. Até o nome ele já fala, que é bem modesto. Bem modesto. Então, vocês querem contratar o doutor Domênico? O telefone está aqui embaixo. Pode deixar o telefone? Pode, né, Domênico?
Olha lá. Pelo amor de Deus. Não tem É brincadeira. Não, Ele não está fazendo tem. que ó, o senhor é uma tem. pessoa muito simpática. Muito obrigado. Sabe? O pessoal do estúdio aqui adorou o senhor. Falou, pô, queremos que o senhor volte sempre. Não só para gravar nem nada, venha visitar, venha tomar um café. Não, o problema desse negócio aí, como eu estava dizendo para o Giovanni, é que vicia. Porque realmente é um negócio gostoso ouvir a própria voz. Mesmo que ela não seja nenhuma maravilha, mas é gostoso ouvir a própria voz. Mas o senhor sabia que o senhor gravou com um dos melhores caras nesse setor de áudio do Brasil? Que é o que ajudou agora a produzir o CD do Lobão, já fez Daniel, ele é técnico de piada do Ataíde Alexandre. Bom, se ele conseguiu... O cara, ele é bom. O senhor gravou com um dos melhores. Se ele conseguiu... Giovanni Moreira. É italiano também, Giovanni. Né? Se ele conseguiu que eu gravasse razoavelmente, porque ele é muito bom. Mas o senhor tem voz boa. Muito obrigado. Nós vamos, depois eu vou colocar um pedacinho aí pra vocês verem. Eu gravei um pedacinho dele gravando aqui no estúdio. Só 84 anos, né? 84 anos. É um menino ainda. 84 anos é um menino. Menino, né? Não é não, Adriano? Não é um menino? 84 anos, Pedro. A cabeça, graças a Deus, funciona bem. Ainda trabalho, né? O senhor ainda exerce a profissão dentro do hospital? Ainda exerço. Sabe qual é o meu grande problema? Aliás, eu tenho dois problemas. Um é que eu não me preparei para a aposentadoria. Não me preparei. Eu não jogo tranca, eu não jogo sinuca. Só gosta de trabalhar. E como eu sempre trabalhei, desde criança, fiz o ginásio trabalhando, fiz o colégio trabalhando, fiz a faculdade trabalhando. Então eu não sei fazer outra coisa. Se eu fico sem trabalhar, eu fico perdido em casa. Sim. Então, o segundo problema é que eu adoro a minha profissão. Eu sinto prazer, não é trabalho para mim. Quando eu digo aos meus pacientes que operar é uma diversão, eles acham até graça. Brinca, né? Realmente, operar é uma diversão, porque não existe uma cirurgia que seja igual à outra. Nunca vai encontrar uma cirurgia exatamente igual à outra. E a medicina ela exige muito, né? Cada uma tem sempre alguma particularidade. Então, cada cirurgia é uma novidade. E a gente aprende todo dia. Aprendo, inclusive, eu tenho a humildade de dizer que com 84 anos e 50 e muitos anos de profissão, não 50 e poucos. O senhor se formou aonde, senhor? Eu me formei na USP, aqui em São Paulo. Aliás, eu só poderia ir para a USP, mesmo, porque eu tinha dois problemas. Não podia sair de São Paulo porque eu tinha que continuar trabalhando. E havia, na minha época, duas faculdades de medicina aqui em São Paulo, que era a Escola Paulista, que agora é federal, e a Universidade de São Paulo. Só que a Escola Paulista era paga. E eu não podia pagar. Então eu tinha que entrar na faculdade, numa faculdade. O senhor nasceu na Itália e veio para cá já grande, não? Ou veio com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Nesse país maravilhoso. O grande problema do Brasil, sabe qual é? É que os brasileiros não sabem o que tem na mão. O senhor não tem passaporte italiano? Não quero ter, porque é uma maneira de eu, digamos assim, mostrar minha gratidão para o Brasil. Quando eu viajo, eu vou para a Europa, eu mostro meu passaporte brasileiro e ainda levanto o nariz para cima. O senhor tem orgulho, então, de estar aqui no país? Tenho. Tenho orgulho e um pouco de tristeza também. O porquê dessa tristeza? De ver o que fizeram com esse país. Infelizmente. O senhor está falando no campo político? Exatamente. É inadmissível acontecer uma coisa dessa. Porque esse país aqui, como eu estava dizendo, que eu repito, sempre insisto nisso, não existe nenhum país que receba os imigrantes como o Brasil recebe. Eu tive todas as oportunidades que qualquer brasileiro tem. Todas. Se mais não fiz na minha vida, é pelas próprias limitações que cada um de nós tem. O brasileiro, o senhor acha que ele vota mal? Quando ele vai para uma eleição, ele vota mal? Pessimamente.
Porque eu acho que quando vai votar, tem que analisar a pessoa. Não é porque o vereador deu umas camisetas para o clube É o voto de cabresto, clube de né? várzea do bairro, ou então porque ele arranjou emprego para fulano, porque na realidade muitas vezes ele está cobrando. Ele está o voto de comprando cabresto o voto. que chama, É né? uma maneira de comprar o voto. Não é oferecendo churrasco, oferecendo chopadas para os eleitores e que se ganhe uma eleição. Nós tivemos a prova aqui que quase foi eleito, não vou citar nomes, mas quase foi eleito um senador que não tinha a menor qualificação para ser senador, em detrimento de outro que está mostrando, desde que foi eleito, que está sendo um excelente senador. Não vou citar nomes, que eu não vou fazer propaganda política, mas é um fato que aconteceu aqui no estado de São Paulo. O senhor acha que todo político deveria ter pelo menos uma faculdade para poder entrar, Olha, para comandar alguma coisa? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Eu acho que Não tem algum estudo, algum tipo de estudo? Deveria ter conhecimento. Sim. Não é tanto negócio de faculdade, ou seja lá o que for. Deveria ter conhecimento. Saber o que está fazendo. E procurar se informar sobre as coisas do governo, das coisas. Porque não é possível que uma pessoa que não tenha noção nenhuma de nada, por exemplo, quando fazer a nossa Constituição. Eu me lembro que quando fui da Constituinte de 88, eu atendi, por coincidência, na mesma semana, 2 deputados federais. Certo? Um de um estado, infelizmente, pobre, outro, mas isso não desculpa, não é desculpa para ninguém, e o outro de um outro estado, enfim, não vem ao caso qual é o estado. Eu fiquei abismado, sabe? Eu pensava, meu Deus do céu, na mão de quem que a gente está? Esses caras que vão fazer a nossa Constituição, eles vão votar se vão aprovar ou não a Constituição, certo? Esses caras aprovam ou desaprovam, dão palpite na nossa Constituição. Esses caras, não é possível. Quer dizer, uma maneira de pensar, não só de não ter conhecimento de nada, não ter um mínimo conhecimento de uma política internacional, de comércio internacional. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo. O senhor acha que a solução seria uma intervenção militar? Não. O senhor viveu a ditadura, né? Eu vivia a ditadura. O senhor acha que seria... Vivia... e quase fui preso. É mesmo? Eu não era um ativista, certo? Mas uma vez numa assembleia de médicos, por causa de uma ironia que eu fiz, eu fui levado ao DOPS, né? Levou as borrachadas? Não chegou a apanhar? Não, só porque, na verdade, eles falavam que quem apanhava era bandido, né? Mesmo, não era? Só quem apanhava na época da ditadura era quem aprontava, não era isso? Não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Fui irônico numa assembleia e eu nem podia imaginar que naquela assembleia houvesse gente que me dedou. Mas, eu quero aproveitar aqui, que eu quero perguntar do doutor Domênico, que o doutor Domênico viveu a ditadura. Porque a gente ouve tantas coisas aqui que a gente não sabe em quem acreditar. Olha, qual que foi a total verdade? Eu sou da opinião do Churchill. A democracia é o pior regime de governo possível. Mas não existe nenhum melhor que ele. O Churchill que dizia isso. É o pior tipo de governo possível, mas não existe nenhum melhor que ele. Porque é triste ver que nós tivemos um período em que o governo em si tinha toda a autoridade, podia fazer o que quisesse. Reformas políticas, reformas administrativas, reformas econômicas, tudo mais, e se perdeu. E se perdeu, inclusive, na corrupção. Hoje eu posso falar, porque tenho certeza que não vou ser preso. Mas houve corrupção. Eu tenho um amigo que era coronel, que foi posto de lado porque ele não concordava com muita coisa. E tanto assim que não chegou a general por causa disso.
Mas isso E o naquela próprio época Médici, ou na época de hoje? E o próprio presidente Médici um dia confessou para ele: olha, Arthur, eu acabei com essas rebeliões assim, do pessoal dos comunistas, da extrema esquerda, tudo mais, mas não consegui acabar com a corrupção. Então quer dizer que na época do Médici que dizia, na época do da governo ditadura militar, existia corrupção. Não, teve, infelizmente. Porque todo mundo, eu falo, umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. Infelizmente. O melhor aqui de estar com o doutor Domênico, ele viveu esse período total. Nós não estávamos lá. Eram tudo filhotinho ainda. Poderia ter posto o país em ordem, como queria o Castelo Branco. Castelo Branco, que foi o primeiro general, ele queria pôr o país em ordem e depois entregar para fazer uma democracia. E não deixaram, porque a boquinha era boa. Né? Então, essas coisas que deixam a gente triste. Então o senhor acha que hoje a solução no país não seria uma intervenção militar? Ah, não. Nós temos que corrigir os nossos erros, não com outro erro. Não podemos corrigir estes erros aí com outro erro. Temos que corrigir estes. Esses sim. A Lava Jato tem que continuar e fazer limpeza total. Sim, vai tirar muita gente. Doa quem doer. Porque não é possível. Eu tenho parentes da Itália. E quando eu vou para lá, eles ficam admirados. Mas por que você conhece com tanto amor ao Brasil? Eu explico. Eu fui recebido de braço aberto. No primeiro dia que eu fui para a escola, me convidaram para jogar futebol. Imagine se num outro país, um camarada chega de fora, uma pessoa chega de fora, e já ia falar, pô, você joga futebol? Eu jogo. Ah, então vamos lá, nós vamos jogar hoje à tarde, que era um sábado, o primeiro dia que eu fui, era um sábado. Falei, então vamos lá jogar. A gente se reúne ali. Porque na Itália as pessoas são mais fechadas? Ou não? Ou que o brasileiro que é expansivo não mesmo? Não tão fechadas quanto outros países. Mas não, numa discussão que eu tive com os primos e os amigos dos meus primos, quando eles estranhavam essa minha atitude de amor ao país, de reconhecimento, eu dizia, escuta, comigo aconteceu isso. Fiz carreira médica, fiz carreira na faculdade, nunca senti em nenhum concurso que eu poderia ser preterido em favor de um médico brasileiro. Nunca. Eu estudei numa faculdade que foi paga pelo povo brasileiro. O povo brasileiro pagou meus estudos. Então como é que eu não vou ser grato? O povo brasileiro pagou meus estudos, porque eu fiz uma faculdade paga, gratuita, do Estado, fiz a USP, certo? Tive todas as oportunidades dentro da faculdade para ir galgando os degraus, certo? Nunca senti nenhum concurso que poderia vir a ser preterido. Aí eu fiz a pergunta, vocês recebem assim os seus imigrantes? E eles mesmos me disseram, não, nós não recebemos assim. Então, é uma coisa, mesmo porque eu fui estrangeiro também num outro país. Então eu tenho um termo de comparação. Eu fui estrangeiro na França, porque meu pai foi morar na França. Certo? Aí estourou a guerra, tudo mais. Se a gente começar a conversar aqui sobre a minha vida, aí precisa... Eu queria que o senhor, doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado para os novos médicos que estão vindo aí. Porque a maioria, o atendimento em alguns hospitais são péssimos. Mas não só pela falta de capacidade de leitos, de uma série de coisas, mas pelos próprios médicos que estão se formando. Mas em grande parte é que a estrutura dos hospitais públicos não permite um bom atendimento. Esse que é o problema. Um dos grandes problemas. Então faz com que a medicina fique massificada, sabe? Se não é individualizada,
Então, o médico não cuida daquele paciente. Então, ele acabou o plantão, ele vai para um outro hospital. Então, não é mais aquele paciente. Porque antigamente, eu ainda até peguei essa época que tinha um médico familiar, né? É o médico da família, médico que da família. É uma coisa que deveria voltar a existir. Então, mas manda um recado para esses jovens aí, para começar a pensar desse lado. O que eu acho, primeiro, a estrutura, não é possível um médico ter que atender, tem que atender, não é que ele atende, ele tem que atender um paciente em 5 minutos, não existe isso. Eu critico muito, por exemplo, o médico americano é completamente diferente do que nós somos. O médico americano, ele não conversa com o paciente, simplesmente não conversa, não pergunta como é que ele... Mal pergunta como é que ele vai. Não tem essa parte humana. Ele... Não tem distância. Que tem outra maneira de atender, fica um tanto chocado. Ele vê o que ele tem, competente tecnicamente, muito competente tecnicamente, mas não conversa. Eu vi uma entrevista de um médico americano criticando violentamente os médicos americanos, porque ele dizia que 70% ou mais dos diagnósticos são feitos conversando com o paciente. E é uma verdade. E aqui no muitas Brasil... vezes a gente põe o paciente para examinar, nem precisa examinar. O diagnóstico já está feito. E no Brasil não funciona assim também? Não, no Brasil, pelo menos, médico, como eu entendo que deve ser, pelo menos não funciona, de uma maneira geral, não funciona. Há as exceções, infelizmente. Você acha que muitos médicos novos entram na profissão só por questão de status? Ou porque o pai queria que ele fosse médico? Eu acho que alguns sim. Mas se fazem isso para ganhar dinheiro, olha, então seria melhor fazer outra profissão. Porque eu estava conversando com os rapazes aí. A gente tem uma galera aqui, tá, gente? Está assistindo, o pessoal do Senac, que veio aí, depois o Adriano vai mostrar. Eu sempre digo aos jovens médicos, o médico, se ele pretender ficar rico, ele não vai ficar. Ele pode ficar bem de vida. Agora, multimilionário não vai ficar, por mais que trabalhe. Milionário, você só vai ficar se você gravar um CD italiano e começar a fazer show a 200 mil e é seu domínio. O médico, ele acaba ganhando dinheiro se ele não pensar em ganhar dinheiro. É estranho isso, né? Entenderam aí, gente? O médico só começa a ganhar dinheiro quando ele não pensa em ganhar dinheiro. Não pensa em ganhar dinheiro. Porque ele vai atender bem aos seus pacientes e, naturalmente, ele vai ter clínica. Tudo bem, aqui uma pergunta. Então, essa questão de falar com o paciente, que assim, o paciente vai muito no hospital, ele já vai com uma certa... já vai deprimido, porque ir para o hospital não é legal. Exato. Ir para o hospital. E o bom atendimento, que às vezes o paciente ele pode ter curado, não sei, a questão do paciente, do médico conversar com o paciente. Não, sabe, eu vou dizer, eu digo aos meus funcionários, seja qual for, desde a recepção, seja qual for o problema que você tiver, entrou aqui, você amarra a palavra giz. Amarra a palavra giz. Sorrindo. Porque se você vai... Porque quem vai a um hospital, ele vai com o espírito diferente daquele que vai a um show. Ele já está indo com um problema, né? Ele vai indo com um problema e contrariado. Porque a pessoa que fica doente sempre pensa, mas por que comigo que aconteceu? Né? Por que comigo? Então ele já vai contrariado, já vai tenso, já vai com um problema. Toda pessoa que entra lá tem um problema. Quem não tiver problema não vai. Então se você vai a um hospital e você encontra uma cara fechada, já é ruim. Então um sorriso, então amarre a palavra giz, certo? Na boca e tudo mais. Por dois motivos. Primeiro, por causa do paciente.
Segundo, se você atender mal, ele tem a impressão que tudo que está atrás disso também funciona mal. Você vai a um hotel para se hospedar, se o camarada não te receber educadamente, bem, com gentileza, você tem a impressão, por melhor que seja o hotel, você tem a impressão que aquele hotel não funciona, porque se já na recepção é assim, o restante, então, nem se fala. Então, eu acho que tem que mudar a mentalidade também dos governantes, tem que mudar a mentalidade do povo. E o que está acontecendo também é que o povo está tão, assim, como se diz popularmente, com um pé atrás, que ele vai, por exemplo, para ser atendido numa instituição hospitalar, por exemplo, ele já vai com a impressão de que ele vai ser mal atendido. Entendeu? Quando ele não conhece o médico, então está se criando esta mentalidade. E não pode. Porque a grande maioria dos médicos é dedicada. A grande maioria. Há as exceções, como há em todas as profissões. São aqueles Se o senhor fosse convidado para fazer parte do governo na área de saúde, o senhor iria? Não. Não iria porque eu não tenho capacidade para ser ministro. Eu não aguentaria nunca ser ministro. Nunca entrei. Já me convidaram para fazer parte de diretoria de associações médicas, tudo mais. Eu nunca quis. Eu nunca quis porque eu não tenho dom da política, então eu não tenho jogo de cintura. Né? Nem, e a cara de pau também. Nem cara de pau. Não tenho assim, facilidade de engolir as coisas. Nem em clubes, nunca quis. Já me convidaram para fazer parte de diretoria de clube. Não tenho, porque quando eu vejo uma coisa errada, eu já falo e tudo mais, e já vou dizendo o que eu penso. E o político não pode dizer o que pensa. Se forem, por exemplo, se ocupar um cargo e quiserem me impor algum servidor aí, porque é protegido de fulano, eu não vou aceitar. Eu sou um pouco como o Prestes Maia, você não é da época de vocês, que quando ele era prefeito, naquela época era indicação de prefeito, foi um excelente prefeito. Só para quem não sabe, Prestes Maia foi um dos prefeitos de São Paulo, tá? Foi excelente prefeito. Então, e a mulher do governador, ele era prefeito, mandou uma pessoa para achar que para encontrar um lugar para ele, mudar um emprego. E ele falou que na prefeitura não tinha emprego. Ele já estava com a equipe completa, tudo mais, e não tinha emprego. E ele foi falar com a esposa do governador que o prefeito, o Prestes Maia, tinha dito para ele que não ia dar. E aí ela telefonou para ele e disse, mas, escuta, prefeito, não tem um lugar para pôr? Ela falou, tem sim, tem o meu. Se a senhora quiser, põe no meu lugar, eu saio. Porque naquele tempo era nomeado o prefeito. Né? Eu saio, tem o meu lugar. Se quiser, eu dou o meu lugar e eu saio. Mas era no tempo de... Que o caráter imperava mais. O caráter imperava. Doutor Domênico, eu queria saber do senhor como que nasceu o Hospital Rubem Berta. O Hospital Rubem Berta nasceu de um ideal. Porque antigamente a otorrino era uma especialidade, digamos assim, um tanto quanto secundária. Se limitava muito à cirurgia de amígdalas e mais alguma coisa. Então, e muitas vezes nos hospitais, a sala do otorrino qual é? É aquela lá no fundo, à esquerda, né? Aquela. Eu não me conformava. Então, eu lutei para fundar uma clínica. Juntei alguns médicos e nós fundamos o chamado IOEP, que era Instituto de Otorrinolaringologia e Endoscopia Peroral, que começou numa casa.
foi um sucesso muito grande, muito grande. Houve uma nova mentalidade na otorrino de exigir um padrão hospitalar, embora fosse uma casa, era um alto padrão de atendimento cirúrgico. Aí nós resolvemos fundar um hospital especializado de otorrinolaringologia. Aí surgiu o Hospital Ibirapuera. Eram 10 médicos que o Hospital Ibirapuera ficou com o nome nacional. Só que médico, muitas vezes, há muitos desentendimentos, muita ciumeira, diria até inveja, sabe? De que um está ganhando mais. Se resolveu vender esse hospital. E mal. Foi vendido mal. Agora, então eu não me conformei. Eu resolvi fazer um hospital sozinho. Se você me pedir, se algum dia você souber que eu estou fazendo alguma sociedade, você pode dizer, olha, o Domênico ficou louco, eu vou interná-lo. E lá no hospital, o senhor atende também pessoas carentes? Eu não gostaria de dizer isso, mas nós temos uma parte do hospital, embora não receba nenhum reconhecimento do governo, em que a gente atende crianças pobres. Nós fizemos algumas campanhas, por exemplo, com a Brink, de atender, que nós atendemos crianças, um certo número de consultas e algumas cirurgias. E nós fizemos uma campanha que eu achei nós estamos fazendo, uma campanha muito bonita que é a campanha da orelhinha. A orelhinha é o seguinte, a criança que tem a orelha de abano, né, ela é vítima de bullying. É apelido, orelha de burro, orelha de não sei o que, tudo mais. E muitas crianças não têm a possibilidade financeira, nem os hospitais têm, porque os hospitais do Estado, porque tem doenças para tratar, e muitas acham que não é uma doença, mas não deixa de ser uma coisa que afeta muito a criança, ter a orelha de abano. O bullying é um caso sério. Então nós fizemos essa, como é que o Serra chamava? Não eram bem campanhas, bom, enfim, vamos chamar uma campanha. Nós estamos fazendo isso. Essas crianças pobres, que não têm dinheiro para pagar um cirurgião plástico, então nós fazemos lá, porque o hospital é de otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Então, corrigimos isso aqui. E uma ou outra campanha que eu não gosto de parecer... Tá, mas na hora que o senhor precisar divulgar qualquer coisa, o senhor pode contar com a Peixoto TV. Como se o senhor quiser que a gente vá lá cobrir alguma coisa... Como se eu fosse um benemérito. Eu acho que não faço nada demais. Não faço nada demais. Não, faz sim. Eu tenho muito para agradecer. Tanto ao país como à sociedade que pagou... Eu sempre tenho que lembrar isso. Eu lembro isso ao meu neto, que está fazendo medicina numa universidade pública. Eu digo para ele, não se esqueça que a sociedade brasileira está pagando os seus estudos. Não é de graça. Com os impostos, a sociedade brasileira está pagando os seus estudos. Então você tem uma obrigação. Então eu acho que a gente não faz nada demais, sabe? Eu já passei por poucas e boas, né? Passei por uma guerra como aliado, mas um aliado meu suspeito, porque os alemães não acreditavam muito. Por isso que quando eu vim aqui para o Brasil, e para mim foi um paraíso. Eu vim com 16 anos. O meu pai ele foi na Batalha de Monte Castelo. Ele foi pracinha na Batalha de Monte Castelo.
Junto, acho que com a Itália, né? Junto com a Itália. Foi na Itália, em Monte Castelo. Monte Castelo. Mas Olha, eu quero deixar pro senhor aqui, a Hypershow está de portas abertas pro senhor divulgar os seus projetos sociais, divulgar a sua música. Se o senhor precisar, a Hypershow está de portas abertas. Tá ok? Tá, muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Domênico, não só como doutor, né, e sim como cantor, e não só também referente à área da saúde, mas como homem de referência para todas as outras áreas, né, que a gente tem que estar se inspirando não só no passado, mas também em grandes pilares para construir um próximo futuro. Vocês são a esperança do Brasil. Olha, eu tenho quando foi de uma manifestação política, eu saí com um cartaz, depois eu vou mostrar para vocês. Estava escrito assim: jovens, a minha geração falhou. Tome o país nas mãos e torne-o um país decente. Depois vou mostrar a fotografia para vocês. Eu acho que vocês que são a esperança. A minha geração falhou. Falhou vergonhosamente, por isso que nós temos esse país aqui nessa situação. Agora, vocês que têm que pegar o país nas mãos e levá-lo para frente. Vocês, a geração dos meus filhos e principalmente dos meus netos. Né? O que me preocupa é justamente isso. Eu não luto por mim, porque 99% do que eu já fiz, 99,9%, eu já fiz. Certo? O que me preocupa é a geração de vocês, que é a geração dos meus netos. Então, um dia eu vou embora, mas vocês ficam, certo? Então, vocês que têm que pegar o país nas mãos e torná-lo um país decente. Só isso, decente. Onde a gente não veja todas essas vergonhas que está aí. Como é que pode um camarada não ter vergonha de receber uma propina? É vergonhoso. Prejudicando muita gente que precisa, né? Uma coisa, se algum dia tivesse caído numa tentação dessa, eu não teria coragem de olhar para a cara dos meus filhos. Como é que o cara olha para a cara do filho? Como é que ele pode dizer para o filho que... Como é que ele pôde um dia dizer para o filho que ele tinha que ser honesto? Aí o filho diz, pô, você dizia isso e agora você fez essa. Não justifica, nada justifica. Eu já passei por muita necessidade na vida, muita. Fui office boy, fui cobrador, fazia o que viesse na frente para poder trabalhar, para poder estudar. Mas corromper, nunca. Com corrupção é o câncer do Brasil. É que a verdade é que a desonestidade ela precisa estar sempre vestida. A verdade ela pode andar nua. Exatamente. Eu gostaria de agradecer ao Carlão, que se vocês não sabem, o Carlão é o Carlos Pertrini, né? que trabalha lá no nosso hospital, aliás, uma pessoa maravilhosa e que me incentivou muito para que eu gravasse alguma música assim. E agradecer o pessoal aqui da gravadora que me incentivou e um pessoal maravilhoso e que corrigiu todos os erros que eu cometi durante a gravação, né? Que não foram poucos, não foram poucos. Nunca tinha cantado assim em gravação ou então em público, sempre fui assim junto com a família e tudo mais. E fazia muito tempo que eu não cantava, porque com a minha idade já a voz não sai como saía. Mas em todo caso, agradeço muito. E fiquei contente também dessa rapaziada que está aí, né? Sempre bom estar com jovens, sempre lidei com jovens na faculdade, orientando com os meus residentes, com os alunos. Então a gente, estando em contato com jovens, a gente rejuvenesce um pouco também. Muito obrigado a vocês. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Domênico, essa figura maravilhosa, que foi um prazer imenso o senhor estar aqui na Hypershow TV. Espero que o senhor volte mais vezes, a hora que esse quiser. Esse negócio aqui vicia. Viu? Ele gostou de televisão, ele gostou de cantar. Bom, o senhor está bem-vindo ao nosso mundo. Esse é o Dr. Domênico, para Hypershow TV.